Programa Acontece. Um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV, canal 25. Iniciando o nosso programa de hoje, nós vamos aqui registrar uma notícia que, vinda de órgãos oficiais, fruto de levantamentos realizados nos últimos anos pelo Ministério da Saúde, revela um crescimento assustador em todo o Brasil da enfermidade da AIDS, o crescimento do número de casos de soropositivos, comprovados através dos exames de sangue que se realizam rotineiramente em todo o país. Este aumento do número de casos de AIDS é realmente impressionante. O país fez há mais de 10 anos uma intensa campanha de conscientização, uma campanha educativa junto a toda a comunidade nacional, principalmente junto aos jovens, no sentido de que, para se evitar contrair a AIDS, é preciso usar preservativo, é preciso ter uma série de cautelas, e toda a comunidade de alto risco que contraiu a doença davam testemunhos sobre o sofrimento para o paciente, que tem que se tratar a vida toda, né, desta moléstia, e o sofrimento da família também. Então, isto foi realmente sensibilizando o país todo, e o controle da AIDS passou a ser, assim, uma prioridade do governo. E todos os grandes centros urbanos, inclusive, possuem suas estruturas voltadas, né, para a orientação, né, daquelas pessoas que tem alto risco para contrair esta moléstia. Mas nos últimos 5 ou 6 anos, eu creio que a informação que chega é de que a partir de 2008 retomou o crescimento novamente. Havia já estava ocorrendo um certo controle, né, do crescimento da doença, devido a estas campanhas de esclarecimento, campanhas educativas, de orientação. E não sei a razão exata, mas a partir de 2008, 2009, em geral, os jovens passaram a apresentar ser portadores, apresentar a moléstia da AIDS, e isto foi num crescendo, foi impressionante. Nós estamos então com um percentual de mais de 50% de crescimento da incidência da AIDS nos últimos 6 anos. Então, realmente é preocupante, muito preocupante, porque houve, sem dúvida, talvez, assim, o argumento mais explicável, não é, desta causa do crescimento da AIDS. Houve um relaxamento na prevenção. Então, o jovem, por exemplo, considera que ele pode ter livremente todo e qualquer tipo de relacionamento sexual, e se por acaso contrair a AIDS, hoje já existe o remédio
para a AIDS, então ele toma o remédio e busca a cura da doença através do remédio. Não tem cura, ele vai ter que tomar o remédio a vida inteira, até o final da vida, e fica exposto a todo tipo de infecção, porque a AIDS é uma doença que diminui intensamente as imunidades do corpo. Então, é uma doença terrível e que estava, de certa maneira, sob controle no Brasil. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, em várias ocasiões, registrou o fato do Brasil ter um bom programa de combate à AIDS, né? Um bom programa educativo que orientou toda a comunidade durante tantos anos sobre a prevenção. Mas os jovens, a partir, nos últimos, desde 2008, 2009, deixaram de usar, muitos deles, né, de usar preservativos, não se cuidaram e, através também do uso de drogas, a AIDS também proliferou através do uso de drogas, principalmente as que são aplicadas no sistema intravenoso e com ampolas, com injeção. Mas o mais grave, a maior incidência realmente está entre os jovens que, de uma forma absolutamente inadvertida e não procurando nenhum tipo de prevenção, se relaciona sexualmente sem o preservativo, que é realmente uma grande forma, uma forma muito eficaz de se evitar a proliferação desta doença. Então há um crescimento que já ultrapassa 50% nos últimos 6 anos. Isso é gravíssimo, né? E essa história de dizer que hoje já descobriram o remédio, toma lá o coquetel de remédio e sara, não é bem assim. Aliás, não é assim, ela não tem cura. O tratamento é para até o fim da vida. A pessoa realmente, esta é uma enfermidade que ainda não tem cura. Ela é tratável. A pessoa tem que ficar ali durante toda a sua vida tomando medicação, fazendo os controles clínicos, médicos. Então, e quem alerta para esta proliferação, para este crescimento assombroso da AIDS em nosso país, é um grande cientista, um grande médico, que é o Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio Varela, por todos os meios de comunicação possíveis, pelas emissoras de rádio, pela televisão principalmente, e também pelas intensas reportagens que ele concede a jornais impressos, a revistas, não é? E artigos assinados. Ele faz este grande alerta. É preciso retomar novamente esta prioridade do combate à enfermidade da AIDS. É preciso que o Ministério da Saúde, as prefeituras, os governos estaduais, todos se unam em torno de uma nova e intensa campanha de esclarecimento, visando a motivar, principalmente, a nossa juventude a usar o preservativo quando for ter relação sexual. Porque se na África ou em outros países, né, ainda com uma estrutura precária para controle de epidemias, controle de doenças, ainda sofrem terrivelmente com a questão da AIDS, o Brasil já estava fora desse contexto de altíssimo risco. Havia até uma série de elogios
aos programas que o Brasil adotou para combater a AIDS, né? Isso já há alguns anos. E agora, nos últimos 5 anos, a coisa relaxou. A própria comunidade nacional, principalmente, como digo, a juventude deixou de considerar isso um grande risco. E a situação hoje é muito preocupante porque o crescimento desta enfermidade, que é grave e muito grave, repito, quem contraiu a AIDS vai ter que se tratar até o fim da sua vida, está crescendo e muito entre nós. Nós esperamos que haja agora um programa intenso novamente para elucidar, esclarecer a nossa população sobre esse grande risco que representa esta enfermidade. Nós estamos concluindo agora a primeira parte do nosso programa e já voltamos após o intervalo. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bem, amigo telespectador da Local TV, nós agora estamos dando início ao segundo segmento do nosso programa Acontece de hoje, e nós vamos fazer alguns comentários a respeito de uma informação fornecida pela Procuradoria-Geral da República e também pela própria Polícia Federal, que está atuando fortemente no esclarecimento deste verdadeiro assalto que foi feito contra a maior empresa estatal brasileira, a Petrobras. Nós estamos sempre repisando e repisando este assunto porque a cada semana, às vezes a cada dia que passa, temos novas informações a respeito deste terrível escândalo que abalou toda a credibilidade da classe política em nosso país. Alguns agentes da corrupção desenfreada que lá aconteceu, ex-dirigentes da Petrobras, empresários que tinham contratos com fornecedores da Petrobras, o doleiro Alberto Youssef, todos eles foram ouvidos e muitas das revelações desses depoimentos que chegaram até o nosso conhecimento através da mídia impressa e através também de todo o meio de comunicação em nosso país, faltava um elemento que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tinha que se preservar o nome de agentes políticos, parlamentares, ministros envolvidos neste episódio da Petrobras, nesse escândalo de corrupção, porque eles têm que ser julgados necessariamente através do foro privilegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. E estes nomes de mais de 70 políticos com mandatos, muitos deles, e outros sem o exercício do mandato eletivo, mas ocupando funções públicas de alta relevância no país, estes cerca de 70 nomes de políticos, eles estão protegidos por um sigilo de justiça, sigilo judicial, até um determinado ponto da apuração. E os nomes desses políticos já estão no Supremo Tribunal Federal, sob a análise do relator da matéria, ministro Teori Zavascki, e dentro de algumas semanas, provavelmente antes do recesso de janeiro,
já seja possível, né, toda a comunidade brasileira ter conhecimento, ter acesso a esses envolvidos, ao nome desses envolvidos. Quem são os políticos que efetivamente se locupletaram, né, e que armaram essa estrutura quadrilheira que saqueou a Petrobras. Então havia uma organização criminosa com a participação de empresários corruptores, de políticos corruptos, de partidos políticos que de forma organizada formaram este esquema de bandidagem, de desvio de recursos, e tudo isto fruto de contratos superfaturados, fraudes e todo tipo de irregularidade possível e imaginável. E o Poder Judiciário foi aos poucos apurando, a Polícia Federal atuou nisto durante mais de 2 anos, nesta investigação, e o Ministério Público Federal também. Então agora, o último lance que é chamado pelos membros da cúpula da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que agora já não é mais a investigação da Lava Jato, que era o nome da operação. Agora já houve um outro batismo, um outro nome. Agora é o juízo final. Agora é a conclusão de toda a investigação e a revelação para todo o país do nome de todos os envolvidos neste escândalo que abalou a estrutura de credibilidade na classe política em nosso país. E, infelizmente, foi justamente numa das empresas que sempre foi o orgulho nacional, uma empresa com 60 anos de existência, né? E que hoje, produzindo mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, com uma estrutura gigantesca e que aparecia sempre nos grandes relatórios, nos balanços, no mercado de capitais, nos investimentos e na própria tecnologia da produção do petróleo, na perfuração em alto mar e a profundidades que poucos países do mundo chegaram a alcançar. E toda esta aura, este prestígio da maior empresa estatal brasileira, de repente vira páginas e páginas policiais, né? Com tanta falcatrua, com tanta maracutaia, bandidagem, roubalheira. E a cada semana que passa tem mais um lance, mais uma revelação, né? A delação premiada fez com que 2 ex-dirigentes também revelassem muita coisa, muito detalhe deste furto qualificado, deste assalto. Inclusive o próprio doleiro revelou, e parece que ainda tem muita coisa para revelar. Chegou a informar ontem, por exemplo, que um determinado partido político no Brasil, nesse determinado partido político no Brasil, que foi beneficiado fortemente com esses desvios de dinheiro, apenas dois dirigentes desse partido ficou fora das acusações, que não tem nada a ver com este rolo todo. Os demais, todos envolvidos. Agora vai começar a revelação dos outros partidos. E olha, seja a legenda, a agremiação partidária que for, tenha a cor que tiver a bandeira desse partido, seja o partido que for, seja o político, parlamentar ou não, ministro ou não, ex-ministro, seja quem for, é preciso, como diz o nosso caboclo, passar a régua
e significa, às vezes, não deixar pedra sobre pedra. E esta afirmação feita há mais ou menos 2 meses atrás pela então candidata Dilma Rousseff à presidência da República, eu espero que não tenha sido retórica. Ela disse: não ficará pedra sobre pedra, seja quem for, todos os envolvidos deverão ser punidos. Então, liberdade plena de investigação, de apuração e que o judiciário seja respeitado em todas as suas decisões. É isto que nós brasileiros desejamos, porque é através deste comportamento, desse perfil, deste rigor na apuração e nas punições, é que nós vamos avançar no combate à impunidade, porque não é tolerável mais aceitar essa cara de pau de muita gente que ficou bilhardária, roubando recursos públicos, afrontando a lei e fazendo todo tipo de malabarismo para levar vantagem com dinheiro público, com empresas públicas, com interesse nacional. Então colocou-se aí o interesse privado, particular, junto com o interesse... É um escândalo de dimensões gigantescas. E que, punindo os culpados, é claro que voltará a credibilidade junto ao povo brasileiro, no sentido de que está sendo combatida. Essa impunidade que sempre reinou no Brasil está sendo combatida. Seja quem for, ostente as condecorações que ostentar, pertença ao partido que for, ou não pertença a partido nenhum, seja empresário, seja funcionário público, todos os envolvidos, mas comprovadamente envolvidos. Ninguém quer a punição de inocentes, mas infelizmente os inocentes são poucos. Tem uma enorme maioria que está envolvida. Que todos sejam exemplarmente punidos. Volto a repetir, para que a credibilidade no Brasil possa efetivamente existir daqui para frente. Nós concluímos o segundo bloco do nosso programa de hoje e voltaremos para a conclusão do programa. Acontece dentro de alguns instantes. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Em 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, telespectador amigo da Local TV, agora estamos concluindo o nosso programa de hoje e vamos aqui registrar mais um aumento muito expressivo no custo da Carteira Nacional de Habilitação, a carteira de motorista. Aos jovens, principalmente, aqueles que estão já com a sua maioridade já consolidada, através da idade de 18 anos, geralmente o jovem aos 18 anos já procura desenvolver todo o curso, seja da autoescola ou o estudo teórico das leis de trânsito, para poder se habilitar a dirigir um veículo. E a Carteira Nacional de Habilitação, modelo B, que é o motorista chamado motorista amador, que dirige automóveis, há uma grande demanda de novos motoristas que estão ingressando aí na movimentação do nosso trânsito todos os dias. Mas houve um aumento exagerado no custo da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje, para se tirar uma carteira de motorista,
o cidadão tem que desembolsar R$ 1.550. Até a semana passada, o custo já há algum tempo ficava em R$ 1.200. Agora é R$ 1.550. Portanto, 20%, um pouco mais de 20% de elevação no custo. Agora, nós perguntamos, e a razão disso? Porque houve um aumento de mais 5 horas aula para o aprendizado daquele que é o candidato a motorista, que está prestando, não é, as provas, tanto a parte prática como também a prova teórica, mas é uma elevação fora de propósito. Nós temos aí uma inflação nos últimos 12 meses se aproximando de 7%, 6,6%, 6,8% mais ou menos vai fechar até o final do ano a inflação de 2014. Do ano passado deu 5,8%. Então, subir 20% assim, né, de supetão, sobe o custo da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Quem for tirar a sua carta de motorista, a partir de hoje, já vai sofrer este impacto no custo. R$ 1.550 ele vai despender para se habilitar a dirigir veículos em nosso país. Muitos aumentos ainda nós vamos assistir até o fim do ano, no início do próximo ano também. Não se sabe qual será a política econômica em detalhes ainda, né? A questão dos juros, a questão do câmbio, a questão do controle da inflação, a questão dos preços, né? Dos preços administrados, dos preços públicos, as tarifas e uma série de coisas que a economia vai apresentar, e tudo isso é um imenso desafio. Mas o salário da maioria do nosso povo continua pequeno e com pouquíssimos reajustes. Nós concluímos agora a nossa participação no programa de hoje e, querendo Deus, amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui na Local TV, canal 25. Muito obrigado pela audiência. Programa Acontece. Um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV. O seu canal. A sua cidade.